Aleluia. Amém. Amados capitães e líderes, essa conferência tem esse objetivo de mostrar a importância de todos os jovens na vida da igreja se tornarem esses capitães e esses líderes, para que possam cooperar, cuidar e servir junto com os nossos adolescentes. O Senhor tem feito um trabalho maravilhoso entre os adolescentes e algumas coisas eu vou comentar nessa mensagem. Então o encargo dessa mensagem é falar sobre a palavra, a imersão, o foco e a obediência. Amém? E nós já fomos bastante ajudados pelos os dois últimos hinos, não é? O penúltimo, por uma só palavra. Amém? Nós cremos que por termos uma só palavra, o Senhor ele está avançando e vai avançar cada vez mais. E também nós cantamos a nuvem, é a história do povo de Israel, que quando Deus queria falar com o povo de Israel, Ele falava com Moisés. E por meio de Moisés, eles entendiam quando eles deveriam sair, deveriam andar, parar, porque a nossa vida da igreja, ela precisa ter uma direção. Então, em relação à palavra, nós lemos esse versículo, de 2 Pedro, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então nós vemos aqui que a palavra profética, ela continua. A palavra profética, ela não parou, porque a Bíblia já está escrita há quase 2000 anos. E aqui diz que a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que clareie a estrela da alva. Nós sabemos que a palavra profética, ela vai até a volta do Senhor. Não somente isso, a palavra profética vai trazer o Senhor de volta. Aleluia! E por isso que é muito importante nós entendermos que nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e nós precisamos da revelação. Em toda a história da igreja que nós temos ouvido o nosso irmão Pedro falar, nós temos visto que até o ano 1500 as pessoas estavam em trevas, porque a Bíblia, ela não estava aberta. A Bíblia estava apenas guardada para algumas pessoas. E a partir de 1500, então, nós podemos então começar a ter a Bíblia disponível. Hoje todos têm uma Bíblia, duas, nós temos muitas Bíblias em casa, cada um. Mas nós precisamos ver que mesmo o homem tendo a Bíblia aberta, tendo a palavra de Deus aberta em sua mão, ainda há muita confusão. Nós ouvimos esses dias, numa mensagem, que no Brasil tem mais de 25 mil grupos cristãos, que foram sendo produzidos, divididos, mas a base de todos eles é a Bíblia. Então não é suficiente ter apenas a Bíblia, nós precisamos da revelação. A palavra profética é a revelação da palavra de Deus. Ela traz luz. E também nós entendemos que nesses anos todos, nesses últimos 500 anos, algumas verdades, alguma luz apareceu, mas cada luz, cada verdade que aparecia não tinha o recipiente correto, não tinha a vida da igreja. E isso foi então produzindo muitos grupos.
Mas hoje nós temos a palavra profética. E durante a mensagem nós vamos entender isso. Por que que hoje nós precisamos estar focados naquilo que Deus está falando. Então, esse versículo de Pedro deixa muito claro que a palavra profética ela vai até a volta do Senhor. E o que Deus está fazendo hoje é tentando mostrar para nós que o mais importante quando Deus fala é nós crermos na palavra. Então, eu gosto muito do versículo de 1 Tessalonicenses 2,13. Esse versículo, para mim, ele é muito importante, porque eu fui muito ajudado por ele. Quando o nosso irmão Pedro, quando eu estou falando da palavra profética, que Deus tem uma pessoa falando hoje, eu estou me referindo ao irmão Pedro Dong. Amém? Porque às vezes tem irmãos que têm medo, ou por exemplo, ao invés de falar de palavra profética, fala palavra. Sim, a palavra de Deus está aqui, mas sem revelação, o que nós vamos fazer? Nós já achamos pessoas na rua, orando por elas. Posso orar por você? Sim. O que você deseja? Eu quero matar minha esposa. O que é isso? Você precisa ler a Bíblia. Não, eu conheço a Bíblia. Ele conhece toda a Bíblia, ainda quer matar a esposa. Tem muita coisa dessa maneira. Então nós vemos que o homem precisa de palavra profética e precisa de revelação. E aqui esse versículo em Tessalonicenses mostra uma coisa muito importante. Por que que nós precisamos de palavra profética, precisamos de revelação, precisamos de direção? Aqui fala assim, outra razão, 2,13, né? Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Presta atenção, primeiro eles receberam, amém? Nós somos ser pessoas que recebem a palavra, que é de Deus. Acolhestes, nós precisamos acolher a palavra do Senhor, precisamos acolher a palavra profética, não como palavra de homens. Alguns falam assim, mas o homem é falível. Sim, mas quem escreveu a Bíblia? Não foi homem falível também? Foi homem falível também. É homens falíveis escrevendo palavras infalíveis. É homens falíveis falando a palavra profética infalível. Acolhestes não como de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Olha, irmãos, a importância de acolher a palavra, de receber a palavra. E aqui diz, a qual, aí irmãos, aqui entra num assunto muito importante. Nós, pela tradição em que vivemos no cristianismo, um cristão, ele estava feliz em ir num culto, num fim de semana, que lindo, a família, todo mundo com a Bíblia debaixo do braço ali, senta lá no culto, recebe uma palavra e vai embora, e vai feliz, deixou o dízimo, ouviu a palavra e passa uma semana, não é? Não, irmãos, Deus quando fala uma palavra, Ele quer resultado. A palavra de Deus é uma ordem para ser cumprida por nós. Então aqui diz que essa palavra, como os tessalonicenses receberam como se Deus estivesse falando, essa palavra ela tinha efeito, está operando. Irmãos, a palavra profética está operando em nós, está operando eficazmente. Mas aqui tem uma condição no final, em nós quem? Em nós que cremos. Então nós precisamos crer na palavra do Senhor. Eu quero só citar um versículo em Êxodo 19, aqui diz assim, 19:5, fala, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui, presta atenção, que fala, se ouvirdes, se diligentemente ouvirdes. Precisa de diligência,
Daqui a pouco eu vou falar sobre os adolescentes para a gente entender isso. Diligentemente ouvirdes. Ouvirdes, aqui não fala de ler, aqui fala de ouvir. Ouvir a voz do Senhor. E guardardes a minha aliança. Então isso aqui mostra que nós não podemos ouvir de qualquer maneira. Porque Deus espera que essa palavra trabalhada em nós possa produzir um resultado. E isso é um versículo que já foi lido muitas vezes, e nós vamos ler mais uma vez, Isaías 55, versículo 10 e 11. Aqui, irmãos, mostra que a palavra profética ela tem um objetivo. Por isso que palavras boas assim, mensagens lindas, não tem efeito nenhum na sua vida. Porque a palavra profética, quando é palavra profética, ela tem um objetivo. Deus quer operar na nossa vida. Deus quer operar na sua vida. Quer operar na minha vida. E quer operar de maneira eficaz. Nós não tínhamos muita eficácia quando não críamos na palavra profética, quando não usávamos a nossa fé para ouvir o que o Senhor estava falando. Então aqui, esse versículo diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, aqui o Senhor quer mostrar que até a chuva e a neve têm objetivo. E essa chuva aqui não é aquelas chuvas que ficam 1 mês, 2 meses chovendo. Aquilo ali só prejudica a produção. Mas é a chuva no seu tempo. Deus tem o seu tempo. Hoje Deus está falando. O Senhor falou no passado e agora está falando. E Ele vai continuar falando. Aí Ele diz, né? E a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará. Olha o que a palavra profética faz na nossa vida. Ó Senhor Jesus, ela apraz, ela prosperará naquilo para que a designei. Então, irmãos, a palavra de Deus é um desígnio para a nossa vida. Aquilo que Deus quer. Então, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, e como nós lemos anteriormente, com diligência. Agora, irmãos, a palavra do Senhor é importante, a palavra profética é importante. Agora, nós precisamos ser sinceros. Eu preciso ser sincero com vocês. Quando eu escuto uma mensagem, aí os irmãos perguntam: o que você ganhou? Eu sempre brinquei, eu falo, na igreja todo mundo é músico, né? A irmã fala assim: eu toquei, eu estou tocando, eu estou tocado, né? Todo mundo é música, né? Músico, está tocado. Mas o que você tocou? Não, olha, maravilhoso. Mas e a mensagem? Fantástica. Eu contei para os irmãos a minha experiência. Esse casal do Timor que veio, que está no nosso meio agora, Timor-Leste, né? Eles foram falar comigo, nós sentamos numa mesa ali, e a irmã então me fez uma pergunta, falou: irmão, eu estou cuidando de um casal, o que você acha de eu usar aquela mensagem de Mateus, mensagem 12, o ponto 6, que fala da misericórdia e da graça, o que você acha? Eu falei: nossa, olha, muito bom, viu? Pode usar. E irmão, e sobre os jovens, eu estou pensando em usar sobre as mensagens de Efésios, a mensagem 18, Irmão, você acha que eu estava lembrando aquilo? Não estava lembrando nada. Eu falei: olha, irmã, certamente isso vai abençoar muito os jovens, né? Irmão, se eu só escuto uma mensagem, eu não consigo guardar. Será que você é mais inteligente assim do que eu? Pode ser. Mas será que você consegue guardar a palavra? Será que você consegue fazer com que essa palavra trabalhe em você? Será que você consegue entender aquilo que Deus está falando? Então, irmãos, o Senhor foi muito misericordioso conosco, nos dando a imersão. Irmãos, isso está mudando a nossa história. Isso está mudando a nossa vida. As mensagens estão fazendo parte
da nossa vida. Nós estamos entendendo o que Deus está falando. Então a imersão, ela é uma coisa muito importante, irmãos. O Senhor, Ele deu muita graça. E a imersão, eu me lembro que eu fui no SEAP em Lorena, e para o aperfeiçoamento dos coordenadores de SEAP, e ali foi a primeira vez que eu vi o SEAP em Lorena praticando a imersão, ouvindo a mensagem, fazendo alguns desenhos e escrevendo. E ali, irmãos, com a imersão na palavra, o Senhor começou a mudar a história da comportagem. A palavra profética, quando é falada, ela tem um objetivo, ela quer alcançar um objetivo, ela quer frutificar. E quando nós imergimos nessa palavra, então nós começamos a entender e começamos a praticar. Então a comportagem, ela mudou muito, irmãos, depois da imersão. Por quê? Claro, nós temos a história da comportagem, ela tem muitos anos, né? Eu estou fazendo comportagem desde 1990, não sei quantos anos, das 30 e... né? 30 e alguma coisa, não é? Irmãos, eu todos esses anos, os 33 anos desse meu serviço ao Senhor na comportagem, os últimos 3 anos eu já salvei mais pessoas que os últimos 30. Pode ficar alegre, não é uma alegria isso? Porque nós fazíamos a comportagem e nós usávamos técnica e falávamos com as pessoas. Hoje, por exemplo, quando nós saímos e chegamos uma pessoa e fala: posso orar por você? Irmãos, a nossa vida foi facilitada demais. Posso orar por você mudou a história da nossa comportagem. Só que ainda nós insistimos em algumas coisas, mas depois que nós aprendemos a imergir na palavra, o Senhor deu um outro salto na comportagem dinâmica. E aí, irmãos, por que isso aconteceu? Porque o Senhor queria que nós entendêssemos que quem faz a obra é a palavra do Senhor. É a palavra que faz a obra. E ali naquele dia, eu então vi a primeira vez esse assunto da imersão. Depois o PAC rapidamente começou a fazer a imersão ali, junto com os comportores, não é? E também começou a nos ajudar. Então nós começamos aí, os irmãos, mesmo os cooperadores, passarem pelo PAC, e ali então nós somos ajudados. Não orar com a nossa oração tradicional, não falar as coisas de maneira tradicional como nós vínhamos fazendo. E eu ouvi um testemunho, hoje tem muitos testemunhos, eu ouvi um testemunho de um irmão na Colômbia, contando de que ele, naquele dia, quando ele viu a imersão, ele falou: meu Deus, hoje não vai dar. Ele falou assim, que ele tinha que orar, que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Ele falou: meu Deus do céu, como é que eu vou orar isso para a pessoa que me pedir alguma coisa? E ele ficou lutando a manhã inteira, e não conseguiu avançar. Mas depois, ao meio-dia, ele se arrependeu. Ele falou: não, Senhor, eu vou orar, Senhor, né? Eu vou orar a palavra profética. Ele falou assim que depois daquele momento, só aparecia casais para ele. Um casal, outro casal, outro casal. Ele em pouco tempo pregou o evangelho, orou por muitos casais, passou muitos livros, muito mais do que ele tinha feito de manhã. E a oração dele: Senhor, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. A pessoa fala: puxa, olha, realmente essa é o que nós precisávamos. Hoje nós temos história de pessoas que falam assim para nós: eu preciso que você ore pelo meu casamento. Aí, só que a palavra profética fala Cristo, né, o corpo de Cristo, alguma coisa, né? Aí ora, a pessoa fala assim: puxa, olha, apesar de você não ter orado pelo que eu pedi, eu gostei da sua oração. Na verdade, era isso que eu precisava. Por que, irmãos, que o Senhor está fazendo isso? Porque o Senhor quer nos ensinar
que quem faz a obra é a palavra do Senhor. E aí, não só o PAC entrou nesse espírito de, claro, as igrejas também, muitos irmãos, mas aí o Senhor pegou os nossos adolescentes. Aí, irmãos, a coisa virou mais rápido ainda, porque os adolescentes são simples, eles são puros, não tem conceito. Eles passaram a fazer a transcrição das mensagens. Irmãos, você sabe, né? A experiência fala isso. Se você só ouvir a mensagem, você não consegue absorver muito. Se você ouve anotando, você já observa, já ganha mais. Se você depois ouvir, anotar e depois ouvir de novo, você vai ganhar mais luz. Às vezes, nós ouvimos 1, 2, 3 vezes e falamos assim, mas não é possível que isso aqui estava nessa mensagem. Por quê, irmãos? Porque o Senhor quer que nós recebamos essa palavra, né? Então, claro, Deuteronômio fala muito sobre isso. Deuteronômio 6, de 4 a 9, falando da imersão, de inculcar essa palavra. Ouve Israel, 6, de 4 a 9, né? Ouve Israel, Senhor Deus, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu ouvi a vida inteira falar isso. E ainda de vez em quando a gente ouve alguma palavra, fala, você tem que amar o Senhor de todo o coração. Irmãos, eu desejo de todo o coração amar o Senhor. Você deseja ou não deseja? Você quer ou não quer amar o Senhor? Mas se você não emergir, você não vai conseguir amar o Senhor. Você não vai entender o que o Senhor quer falar com você. É muito superficial o que passa pela nossa mente. Então, esse versículo fala que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Como que eu vou amar com todo o coração, toda a alma e toda a força? Aí, claro, o Senhor nos deu o caminho. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Você acha que quando você falar com o seu filho, você está aprendendo também ou não está? Está aprendendo. E delas, a gente deve falar quando? Assentado em tua casa. Então, a gente, quando está em casa sentado, deve falar da palavra ou não? Deve, né? E andando pelo caminho. E ao deitar-se. E ao levantar-se. Esse aqui é o famoso dormir com Deus e acordar com Deus. É fantástico isso, irmãos. Fantástico. Olha, eu falei para os irmãos que fica tranquilo. Você fala assim, mas aí não vou conseguir dormir se eu começar a transcrever a mensagem. Eu falei, fica tranquilo, Satanás não vai deixar você ouvir mais que 15 minutos. Se fosse um filme, você ia ficar até as 2 da manhã. Mas como é palavra, fica tranquilo, você vai dormir rápido, não é? Aí você ouve aquela palavra, transcreve 10 minutos, 15 minutos, e você à noite, né, e está ali sonhando com o Senhor, e quando você acorda de novo, ouve, coloca a mensagem para ouvir, ou novamente vai ali. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Isso na verdade foi o que mudou a vida dos adolescentes. Está mudando a nossa vida. E é por isso que Satanás fala tão mal da palavra profética. Será que ele não está contente que está sendo salvo milhares de pessoas por dia? Será que ele não está contente porque antigamente adolescente era aborrecente? E agora adolescente é o que leva adiante as reuniões da vida da igreja? Será que ele não está feliz porque o menino era chato, emburrado, não queria nada? E agora, todos os dias, lê a palavra, ora, rumina. É isso? Deve ser. Senhor Jesus, e ao deitar-se, ao levantar-se, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. É para pôr na testa, né? E as escreverás ainda na porta da tua casa, nos umbrais. É para escrever no umbral, na testa, no braço, na mão. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, quando nós temos a palavra profética, você crê nessa palavra, você imerge nessa palavra, e você pratica essa palavra, irmãos,
com certeza o inimigo de Deus não está satisfeito. E aí, irmãos, eu não queria falar, mas eu acho que eu vou falar. Hoje, o que o Senhor está fazendo nos últimos 5, 6 anos, é uma coisa fantástica. Eu realmente servi o Senhor todos esses anos. Claro, quem serve sempre tem erros, né? E eu fiz comportagem por muitos anos. E a nossa comportagem, nossa maneira de fazer, não incluía palavra profética, não incluía oração, não incluía imersão na palavra. Então vocês imaginam o abacaxi que era isso. E olha, eu fiz esse trabalho, irmãos, eu visitava as cidades, e fomos aqui, e vendemos para esse pastor, para aquele pastor, e fazíamos comportagem, e foram juntando irmãos, 50, 80, 100, nós chegamos a ter 220 comportores. Amém mesmo, né? Coisa boa. Só que, irmãos, era complicado. A nossa reunião de comportor, depois do domingo e da segunda-feira, eu e Rivelino tínhamos que fazer entrevista com os 200 e poucos comportores. Aí a conversa era assim: irmão, rapaz, gastei todo o dinheiro, metade o pastor não me pagou, e a minha mulher não quer que eu faça comportagem mais. Aí vai lá o próximo, né? Irmão, olha, não me deu cesta básica. Eu vi lá que o outro irmão recebeu cesta básica, a gente não recebeu, tá? Eu quase montei um consultório psicológico, né? Atendendo. Nós chegamos uma vez, eu e Rivelino, nós falamos assim, olha, quem não trouxer a esposa na próxima reunião de comportor, não ganha cesta básica, né? Aí veio aquele monte de irmãs, as esposas, né? Aí nós falamos assim para ela, foi uma armadilha que a gente fez, né? Nós falamos assim: olha só, irmãs, qualquer uma de vocês que encontrar o seu marido no horário de trabalho, dormindo em casa, você tira uma foto que nós vamos dar R$100 para você. Irmão, nós quebramos a cooperativa. Era centenas de fotos por dia. Então, quem está vendo o que está acontecendo, não sabe o que aconteceu lá atrás. Não sabe o duro que era fazer as coisas sem revelação. Eu não estou dizendo que nós não tínhamos palavra profética, mas nós não tínhamos a percepção da importância da palavra profética. Nós não tínhamos a percepção que o Espírito agora está trabalhando na sua completude, na sua totalidade. Eu vejo uns comportores aí que hoje estão atuando comigo, eles pesam 3 vezes menos do que eu, em peso em arroba, não é? Eles oram por 300 pessoas por dia. Eu nunca fiz comportagem orando por alguém. O que é isso, irmãos? Palavra profética. Ajudam centenas de pessoas por dia. Eu às vezes fico pensando, deve ser isso que Satanás deve estar nervoso com a palavra profética. Você faz a conta aí, 400 comportor, orando por 300 pessoas por dia, vai ver onde vai dar isso. Faz a conta aí. Eu fiz a conta esses dias, em 4 anos aí, irmão, nós já oramos por 170 milhões de pessoas. Eu estou falando dos comportores. Ah, que exagerado. Tá bom, que seja metade. Não, mas você é exagerado. Tá bom, e se salvar uma pessoa, não tá bom? Não, uma salvou. Então, lá na Bíblia diz que quando tem alguém salvo, tem festa no céu. Então já valeu a pena. Essa semana eu sou turista em Foz do Iguaçu agora, né? Apareço de vez em quando. Cheguei lá e vi um senhor falando, eu falei, quem é esse homem aí? Ele falou, não, ele foi contactado de manhã por um irmão, à tarde uma comportora encontrou com ele e orou por ele. Ele falou, não é possível, 2 vezes no dia e tal, e se apresentou, falou, não, eu quero conhecer vocês. Os irmãos foram na casa dele e tal. É uma pessoa que trabalha na área de construção, uma pessoa bem distinta. E essa semana, agora, há 3 dias, eu não sei que dia que foi, recebi a foto, né, ele sendo batizado, não é? Já valeu a pena. Então, irmãos,
E, claro, só voltando à história, né? Eu quebrei tudo, quebrei a cooperativa, a perna, o joelho, quebrei tudo naquela época. Dessa maneira como o Senhor, como nós estávamos levando adiante. Sabe o que eu cheguei a fazer, irmãos? Tinha muitos pastores que deviam para mim, eu ia lá na casa dele, falava assim: pastor, eu vim cobrar. Ele falou assim: eu não tenho dinheiro, a minha esposa usou e tal. Eu falava: então dá essa televisão aí, uai, pode levar. Aí peguei a televisão, aí eu gostei, falei, foi no outro, tal, dá essa bicicleta. Então aí fui juntando, irmão, juntei tantos móveis que eu montei uma loja de móveis usados. E a loja chamava Titanic. Mas é assim, ó, móveis Titanic, usado, mas chique, entendeu? Vocês estão rindo, né? Claro que afundou, né? O Senhor não me chamou para trabalhar com móveis, né? Mas, irmãos, nós sofremos muito. O que o Espírito está fazendo nesses últimos anos, irmãos, é uma coisa tremenda. Hoje nós salvamos centenas de pessoas, para não falar milhares, por dia. Então os adolescentes, né, realmente aprenderam essa lição, e nós hoje precisamos de capitães, nós precisamos de líderes para esse exército do Senhor, porque cada dia, irmãos, está aumentando o número de adolescentes. Nós ouvimos hoje testemunho de um lugar tem 3, agora tem 30, outro começou com 2, tem 50, está brotando da terra. Eles são como as gotas do orvalho, né? Então, irmãos, eu quero falar uma coisa, uma advertência: não dê ouvidos a Satanás, não dê ouvidos à conversa fiada, a ladainha, né? Eu até fiz aqui um grito de guerra da ladainha. Como é que é? Peraí. Deixa de ladainha, deixa de reclamação. Palavra profética te traz revelação. Deixa de ladainha, deixa de reclamação. Palavra profética te traz revelação. De ladainha, deixa de reclamação. Palavra profética te traz revelação. Aleluia! 2 Coríntios 11:3. Quero mostrar para vocês de onde vêm essas críticas, tá? E não seja como o urubu, irmãos. Quem gosta de carniça é urubu. Não fica ouvindo. Eu tive essa experiência pessoal. A pessoa que me trouxe para o Senhor foi e tocou na morte. Aí depois veio falar comigo: quero falar com você. Eu falei: não quero. Ele falou assim: você tem que me respeitar. Foi eu que salvei você. Eu falei: você não, foi outro que me salvou. Você está morto, meu filho. O cara que me salvou era vivo. Ele cria na palavra. Ele era simples. Estou falando sério, irmão, isso aconteceu comigo. Falei: não vou te ouvir não. Você tem que me respeitar. Falei: não respeito não. Eu respeito aquele outro vivo, o morto não respeito não. Mais receio, né? 2 Coríntios 11:3. Que assim como a serpente enganou a Eva com a sua... não está aqui, né? Está aí, né? Me ajuda aí, gente. Enganou a Eva com o quê? Palavra negativa é astúcia, tá? Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, a coisa mais fantástica na vida de um cristão é a simplicidade e a pureza. Para o puro, tudo é puro. Nós ouvimos já isso, né? Não escute, não dê ouvidos, não pense que você é forte, não faça isso. Essa pessoa que pregou o evangelho para mim era muito mais forte do que eu.
Ele era alguém muito prevalecente. Hoje está morto, infelizmente. Continua morto até hoje. Então aqui mostra que nós não devemos deixar de ser simples. Vamos ser sempre simples, irmãos. Vamos ser puros. Para que isso? Para receber a palavra do Senhor. Deus falou, está falado. Nós já lemos o versículo em Tessalonicenses. Os tessalonicenses tiveram esse privilégio de crer que quando Paulo falava, era Deus que estava falando. Quando o irmão Pedro está falando hoje, é Deus que está falando. Nossa, irmão, mas não fala assim. Como não? Nós precisamos ser claros. Deus tem um canal de cada vez, não tem 5 canais. João, Apocalipse 1:11, 1:1. Ali diz que Deus decidiu falar com servos. Deus não decidiu falar com uma pessoa, Ele decidiu falar com servos. Aqueles que iriam transmitir as palavras para a igreja. Mas Ele notificou ao seu servo João. É assim. Paulo, quando ele estava vivo, ele estava falando pelo Senhor a palavra profética. Ah, mas Pedro não estava junto? Estava. Mas a liderança estava com Paulo. Em Gálatas 2 diz que Paulo chegou a repreender Pedro. Porque o Pedro, ele não estava bem, ele estava andando com os da circuncisão. Entendeu? Então toma cuidado com quem você anda. Porque aí, ele teve que dissimular. Quando Paulo chegou, ele... Às vezes, eu vejo irmãos, às vezes, que tem medo de falar palavra profética. Ele fala palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. A palavra profética é o que Paulo falava, é o que o irmão Pedro Dono está falando. Por quê? Por que tem medo? Porque vai se comprometer. Escuta muita conversa fiada, muita coisa, gente falando coisa negativa. E eu quero mostrar para vocês um versículo, 2 Timóteo 1:8, aqui tem um versículo interessante. Paulo fala assim para o Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Até aqui está tudo bem. Mas depois ele fala assim, nem do seu, está escrito aí não, nem do seu encarcerado, que sou eu. Então, ter vergonha do Senhor Jesus a gente não deve ter, mas de Paulo não. Paulo é um homem, né? Paulo falou: não te envergonhes de mim também não. Romanos 16, 3 e 4, aqui tem um casal preciosíssimo, que deu a sua vida e a sua cabeça pelo Senhor Jesus. É isso que está ali, não? Não. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Nossa, o que é isso, irmão? Você vai morrer por causa de um irmão? Morrer pelo Senhor, tudo bem, mas morrer por Paulo? E aí, por que está na Bíblia isso? Eu preciso de alguém que me ajude. Por que isso está na Bíblia? Por que eu não posso falar como Davi falou, esse versículo que hoje o Rodrigo nos ajudou, não é? Os valentes de Davi falaram: nós somos seu, Davi. Nós somos teus, Davi. Bem claro, não é teu Jeová, nós somos teu, Davi. Aí a Bíblia assim, diz que foram se juntando muita gente a Davi, e de repente tinha um exército de Deus. O exército é de Deus ou é do Davi? Por que ter vergonha de falar que é do Davi? Amém? Nós somos exército de Deus. E somos o exército do irmão Pedro. Porque Deus está usando ele, para nos liderar. Irmãos, ele já deixou claro: eu não sou ninguém especial, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. João era apenas um membro que recebeu a notificação de Deus e passou para os servos. E os servos transmitiram para a igreja. Pronto, está simples. Está ou não está, irmãos? É simples. Então, irmãos, olha,
Aqui quando está formando capitães, por que eu estou falando isso? Porque a hora que forma os capitães, os líderes, o que não pode ter entre nós é dúvida. Você não pode deixar Satanás tirar você da simplicidade. Desculpa, irmãos, contar de novo, eu já contei essa história umas 2 vezes, eu vou falar de novo, porque eu gosto muito dela, porque me ajudou a entender isso. Eu fiz uma viagem, voltei, minha esposa, graças a Deus, sempre envolvida na vida da igreja, estava na casa do irmão Cido, e eu fui na casa dele. E quando eu cheguei, o irmão Cido, ele me conhece, ele sabe que eu estou sempre com fome, agora inclusive eu estou com fome, né? Então, ele estava lá com 7, 8 irmãos, numa rodinha em pé. Ele falou: o Amir chegou, eu vou pegar uma ração de gato, eu vou falar para ele que é aquele pingo de ouro. Existe ainda o pingo de ouro de hoje, não? Tem, né? É uma delícia aquilo, né? Aí, ele pegou a ração de gato e segurou na mão assim, e estava assim, ó. Eu, primeira coisa, não cumprimentei ninguém. Ele fez assim para mim. Aí eu peguei, aí todo mundo começou a rir, e ele também. Ele falou: Amir, você está comendo ração de gato. Eu falei: eu não tenho problema, porque eu peguei da sua mão. Viu? Que legal. O Senhor me deu essa experiência para poder contar para vocês. Eu confio em você, irmão. Amém, irmãos? Nós confiamos no irmão Pedro. Não tem uma preocupação. O Senhor, qualquer coisa, vai tratar com ele. Então, ainda que seja ração de gato, seja feliz. Mas isso não vai acontecer com a gente, não. Isso foi muito ruim para ele, né, coitado. Ele vai ouvir de novo, né? O Cido vai ouvir de novo essa história. Então a gente vê aqui um casal também dando a sua própria cabeça, não pelo Senhor, mas pelo Paulo. Porque Paulo representava o Senhor. Ó Senhor Jesus. E uma coisa, irmãos, você não tenha dúvida, toda pessoa crítica, ele não está preocupado em trazer o Senhor de volta. Eu nunca vi pessoas que falam negativo estarem loucas para edificar a igreja e loucos para pregar o evangelho. Você já viu? Eu nunca vi. Dando a sua vida. Aqui em 2 Timóteo 4, 6 a 8, também é um versículo que eu gosto muito. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, não é? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas, não está aí, né? Mas a todos quantos amam a sua vinda. Presta atenção, irmãos. Paulo falou assim: a coroa da justiça já está guardada para mim, mas tem mais. Tem mais. Você quer? Quer reinar com o Senhor? Então você tem que amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor é o mesmo princípio. Não adianta você falar: eu amo a vinda do Senhor. O Pedro caiu nessa, o Pedro da Bíblia, tá? Ele fala assim: você me ama? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Então apacenta. Por quê? Porque, olha, irmão, se você ama, então vai cuidar das pessoas. Não adianta você falar que ama. Eu sempre usei esse princípio para o meu casamento. Eu posso falar 100 vezes para minha esposa que eu amo ela. Ela não acredita. Se eu não faço as coisas que ela gosta, que ela sempre gostou, como é que ela vai entender que eu amo ela? É mentira. É ou não é, irmão? Senhor, eu te amo. Então vai para a rua pregar o evangelho. Não vou não, né? Vai orar pelas pessoas. Você está casado com um Deus que gosta, que deseja que todo homem seja salvo. Vai pregar o evangelho. E Deus facilitou a nossa vida agora. Posso orar por você? Olha que coisa maravilhosa. A gente enrolava para falar com as pessoas. Difícil de achar uma brecha. Eu me lembro que um dia um cara sentou do meu lado no ônibus. Eu falei: vou pregar para ele. Mas ele começou a pregar para mim. Só que a pregação dele era sobre macrobiótico, né? Macrobiótico, é isso? Pessoa macrobiótica, né? Ele era magro, mas parecia uma coisa horrível, assim, um cara seco, né? Não é porque eu sou gordo que eu estou falando isso, né? Mas ele era muito seco. E ele, ao invés de eu pregar o evangelho para ele, começou a pregar o evangelho da macrobiótico, né? Da igreja macrobiótica, né? Deve ser. E ele foi falando, falou assim: olha,
se você comer como eu como, você... E ele estava comendo alpiste, parece passarinho, comida de passarinho, né? Aí eu falei assim, mas se eu comer isso aí, eu vou ficar igual você? Ele falou, vai. Eu falei, então eu não quero não, porque você é muito feio, rapaz. Falei pra ele. Depois não consegui pregar o evangelho, rapaz. Nunca consegui falar, Senhor Jesus, tomara que ele tenha sido salvo por alguém mais normal do que eu, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, falar que ama a volta do Senhor não é suficiente. Nós precisamos fazer alguma coisa. Claro, pregar o evangelho. Sair para as ruas, orar pelas pessoas. Pregar o evangelho, sair pelas ruas, orar pelas pessoas. Ir para o SEAP. Ir para o PAC. Irmãos, o que na verdade aconteceu com os adolescentes, eu quero mencionar também, porque eu fui muito ajudado, eu estive aqui no Congresso das Mulheres, e eu realmente fui muito ajudado. Resumindo, o que eu vi elas fazendo? Eu vi o seguinte, elas estavam encharcadas da palavra profética. Encharcadas. Elas estavam encharcadas da imersão na palavra, elas estavam encharcadas na prática e na obediência. E tudo que foi falado, esse título Arrebatadas, é porque elas tiveram a experiência de ouvir a palavra, crer, obedecer e praticar. E elas praticaram. Elas foram para o SEAP. Irmãos, elas foram para o PAC. Essas experiências nos tira de nós mesmos. O sobrenatural é sobrenatural. Nós temos a nossa vida natural. O fato de você ir para um lugar onde as pessoas vão falar para você o que você tem que fazer, já é um tratamento. Agora você vai entrar aqui e orar pelaquela pessoa comendo. Você está brincando que eu vou fazer isso? Se alguém vem falar comigo o que eu estou comendo, eu mando cair fora. Não fale comigo quando estiver comendo. Todo mundo pensa isso, entendeu? Ninguém gosta de ser incomodado. E às vezes você está lá assim, o irmão, você está lá no parque, mas agora entra ali e fala com aquele ali. O cara está com o sanduíche na boca, está assim, ó. Posso orar por você? Pode. O cara com sanduíche na boca vai para o inferno também ou não vai? Se ele não for salvo. Ele precisa de palavra ou não precisa? Ou no shopping, nas praças de alimentação, só tem gente boa ali. Tudo salvo, tudo transformado. Não, em qualquer lugar. Então quando você vai num lugar desse, os irmãos fazem isso com você, é como se você fosse tirado da terra. Você perdeu o seu chão. Porque você, por exemplo, quer dar uma paradinha e fala, agora não, vamos andar. Aí você quer andar e fala, não, agora para. Aborda aquele. Não, mas aquele não. Irmãos, eu vi tanta história. Nós temos tanta experiência. Por que isso? Para nos tirar de nós mesmos. Nós confiamos muito em nós mesmos, na nossa própria experiência. Então o que eu vi, assim como eu vi nos adolescentes, a gente viu no Congresso das Mulheres, e nós estamos vendo hoje, aqui, nesse chamamento de capitães e líderes. Nós, irmãos, vamos trazer o Senhor de volta. Nós precisamos ser aquelas pessoas que amam a volta do Senhor. Amar o Senhor não é suficiente. Nós precisamos amar a volta do Senhor. Se você apenas ama o Senhor, então você vai viver uma vida cômoda. Mas se você amar a volta do Senhor, você vai pregar o Evangelho todos os dias. Você vai prestar atenção na palavra profética. Você vai se envolver com os adolescentes. E será pregado este Evangelho do Reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Você nunca vai ver uma pessoa que fala coisa negativa, preocupado com a pregação do Evangelho do Reino, preocupado com a comportagem. Será que é isso que Satanás está tão preocupado? Que nós, pregando o Evangelho do Reino por meio dos livros, só conseguíamos
produzir e distribuir 2.000 livros, 3.000 livros, e agora estamos chegando a 12 milhões de livros? Será que é isso, irmãos? Será que é isso que hoje tem milhões de pessoas com a possibilidade de conhecer o Evangelho do Reino? Milhares de pessoas que foram salvas, milhares de adolescentes restaurados, milhares de famílias sendo normais, porque agora estão realmente vivendo a vida da igreja. Deve ser por isso. Então nós, irmãos, devemos dar atenção, não é? Que o Senhor tem nos dado essa incumbência. Nós temos um foco, nós temos que trazer o Senhor de volta. Então nós precisamos ser aperfeiçoados em todas essas ferramentas. Quem sente aqui que precisa ser aperfeiçoado, levanta a mão. Todo mundo inscrito para o SEAP, hein? Quem não pode ir para o SEAP agora, levanta a mão, só para mim ter uma ideia. Quem não pode ir para o SEAP agora? Muita gente pode então, né? Quem está trabalhando, só para a gente ter uma ideia, levanta um papel, uma Bíblia, alguma coisa. Faz assim, ó, quem está trabalhando? Hoje não vai ficar ninguém de fora, porque ou você vai para o SEAP ou você vai ofertar para o SEAP. Você vai ofertar para as missões. E quero pedir um favor para vocês, irmãos e irmãs. Já vou dar os avisos, estou brincando. Não saia da reunião antes do horário, porque hoje tem coisas tremendamente importantes para vocês ouvirem. Eu queria perguntar, eu gosto, pega alguma coisa aí, quem já fez SEAP, levanta alguma coisa e balança. Quem já fez? Tá. Muito bem. Agora eu vou perguntar, quem já fez SEAP e não está fazendo nada atualmente? Sem medo, vai lá. Sem medo. Tá bom, nós vamos precisar de vocês também, tá? Agora, quem nunca fez SEAP, então, pega alguma coisa, mesmo que estiver trabalhando, tá? Quem nunca fez SEAP, levanta alguma coisa aí, dá uma... Uau! Muita gente, é hoje, hein? É hoje, Jones! Então, irmãos, faz parte ainda da mensagem. Eu ainda tenho um tempo aqui, mas eu vou dar esse tempo para que os irmãos, eles possam nos ajudar em relação à oferta para as missões. Vocês sabem, hoje nós estamos indo em praticamente quase todos os continentes. Irmãos, o Senhor está revolucionando a África. Eu recebi hoje um recado de um grupo de comportores que estão começando a fazer comportagem. Eles passaram 82 livros. Nós estamos falando da África. As nossas ofertas antigamente era para manter algumas pessoas apenas. Não tinha resultado, não tinha uma produção da obra do Senhor, não tinha SEAP, não tinha comportagem. Então, esse assunto, irmãos, é muito importante. Por isso eu quero pedir aos irmãos, não sair, nós vamos continuar. Vou pedir para quem que vai subir?